Então, assim, ó, o que acontece? O sistema cardiovascular, ele é composto pelo coração e pelos vasos sanguíneos, tá? O coração é como se fosse uma bomba, então, que impulsiona, ele faz movimentos para que o sangue circule dentro do corpo humano. O movimento de contração do coração, a gente chama de sístole, tá? O movimento que impulsiona o sangue do coração para as extremidades. E aí, quando o coração relaxa, ele se enche de sangue novamente. Esse movimento a gente chama de diástole, tá? É o nome dele. O sangue no corpo humano, ele percorre os caminhos ali, né, pelo nosso corpo humano dentro de vasos sanguíneos, tá? Então, existem os principais vasos, na verdade, do nosso corpo são quem? As artérias, os capilares e as veias. As artérias, elas levam o sangue do coração, né, por exemplo, aqui ó, nessa imagem, levam o sangue do coração em direção às extremidades do corpo. Elas são mais grossas, tá? O tecido delas é mais grosso, mais resistente, porque a pressão sanguínea dentro delas é maior e tudo mais, né? Elas são mais profundas que as veias e tal. Em contrapartida, as veias, elas são um pouco mais delgadas, né, são mais finas, e elas trazem o sangue das extremidades do corpo em direção ao coração, então elas fazem esse retorno, tá? Durante muito tempo o pessoal falava que as artérias levam o sangue aí rico em oxigênio e as veias, o sangue pobre em oxigênio, né, e rico em gás carbônico, mas isso aqui nem sempre ocorre, tá? Então a gente vai ver daqui a pouco o porquê. Então a gente diz que a artéria é um vaso sanguíneo que leva o sangue do coração para a extremidade, enquanto veia faz o retorno do sangue das extremidades em direção ao coração. E os capilares, eles são vasos sanguíneos extremamente pequenos aí, que entram em contato praticamente direto aí, né, a nível celular, vamos dizer assim, para levar os nutrientes, para se ter as trocas e tudo mais, né? E o sangue aí, né, tem as células responsáveis, né, por exemplo, por carregar lá o oxigênio, tem as hemácias que fazem isso, tem células de defesa, né, do nosso organismo, tem as plaquetas lá que fazem coagulação do sangue, né? E eles, então, são responsáveis aí responsável, então, por carregar mesmo os nutrientes, né, para as diferentes regiões aí do corpo, tá? Com relação à nossa circulação humana, a gente consegue classificar ela de algumas formas. Então, a gente diz que a nossa circulação, tá, ela é uma circulação fechada. Por quê? Que a circulação do ser humano é fechada? Porque a gente tem os vasos sanguíneos, tá? Artérias, veias e capilares. Então, o sangue faz os caminhos que ele tem que fazer na circulação, né, do nosso corpo, dentro das artérias, das veias e dos capilares. Ele não entra em contato direto, vamos dizer assim, com a nossa carne, com os nossos tecidos. Quando isso acontece, a circulação é fechada. Existem espécies aí de seres vivos, né, que o sangue deles entra em contato direto com os tecidos, eles fazem trocas gasosas, nutrientes, tudo mais que o sangue leva, ele acaba, para eles absorverem, acaba entrando em contato direto com os tecidos desses seres, tipo os insetos, por exemplo, tá? Daí a gente diz que a circulação deles é aberta, a nossa não. É como se tivesse uma rede de tubulação lá dentro do nosso corpo por onde o sangue passa, tá? Por isso que ela é fechada. A gente consegue classificar também a nossa circulação com base no número de vezes que ela passa no coração, tá? Em um ciclo ali circulatório, vamos dizer assim. Então, no nosso caso, o sangue faz o retorno, né? O coração está bombeando, está fazendo os movimentos dele, a musculatura do corpo ajuda, os movimentos dos músculos do corpo aí, principalmente da panturrilha, né? Ajuda o sangue a retornar, ele retorna por meio das veias, chega no coração, né, pobre em oxigênio aqui, rico em gás carbônico, ele vai entrar pelo lado direito do coração, por uma parte que se chama átrio direito, depois ele vai para o ventrículo direito, vai até o pulmão, lá no pulmão faz a troca gasosa, onde ele vai retirar ali, então o gás carbônico vai ser retirado desse sangue, o oxigênio vai se ligar ali, para depois retornar novamente ao coração, tá? E aí pelo átrio esquerdo, depois ventrículo esquerdo e para a circulação aí sistêmica, tá? Então, o que acontece? O sangue tem que passar 2 vezes pelo nosso coração, tá? Por isso que a gente diz que é uma circulação dupla. No caso, por exemplo, de peixes, isso aqui não acontece. Os peixes são organismos que o sangue vai passar uma vez no coração deles, né, vai para as brânquias, troca gasosa e já vai para a grande circulação. Então a gente diz que eles têm uma circulação simples. E no caso do ser humano, como o sangue passa 2 vezes pelo coração, ele chega no coração, depois vai para o pulmão, retorna ao coração novamente e depois é distribuído no corpo, tá? Então ele é uma circulação dupla. Outra coisa a gente consegue classificar, tá? A nossa circulação com base na mistura ou não do sangue rico em oxigênio
com o sangue pobre em oxigênio, tá? Então, no nosso caso, como o nosso coração tem 4 cavidades principais aqui, não ocorre a mistura desse sangue que é pobre em oxigênio, né, com o sangue rico em oxigênio. Então, a gente diz que é uma circulação do tipo completa. No caso, por exemplo, de anfíbios, né, alguns répteis, ocorre a mistura do sangue pobre em oxigênio com sangue rico em oxigênio. Aí a gente já classificaria como uma circulação do tipo incompleta, tá? A gente ainda vai ter uma coisa chamada pequena circulação ou circulação pulmonar e uma coisa chamada grande circulação ou circulação sistêmica. O que é isso? A pequena circulação é assim, o sangue retorna por meio das veias, tá? Ele retorna ao coração, e do coração ele vai até o pulmão para fazer troca gasosa. Depois que ele fica rico em oxigênio, ele volta novamente ao coração. Isso aqui chama circulação pulmonar, ou pequena circulação, tá? Quando o sangue sai do coração, rico em oxigênio, vai para o corpo, ele se espalha pelo corpo inteiro, levando o oxigênio e tal, a gente diz que é a circulação sistêmica, ou grande circulação, tá? Isso aqui é bem importante aí. Quando eu penso em partes do coração, tá? Eu começo a analisar as principais partes dele. O sangue, nosso sangue, ele vai retornar principalmente por meio da principal veia do corpo, tá? Que é a veia cava, a veia mais grossa, mais calibrosa que se tem no corpo. Então tem aqui, ó, veia cava inferior, veia cava superior, tá? Então ele vai fazer esse retorno por meio da veia cava. Entrou na veia cava, ele vai passar por essa cavidade aqui, ó, chamada átrio direito, tá? No átrio direito, do átrio direito, ele passa para o ventrículo direito. Percebam que aqui eu tenho uma estrutura em formato de meia-lua, tá? Isso aqui chama válvula. Isso aqui ela serve para impedir um refluxo de sangue. A partir do momento que o sangue passa do coração, do átrio direito do coração para o ventrículo direito, aqui, ó, ele não consegue retornar, tá? Se eu tiver um refluxo aqui, eu vou ter uma patogenia, uma doença, tá? Então ele não retorna. Passou aqui no ventrículo direito, ele vai para onde? Ele vai aqui, ó, para o tronco pulmonar, depois a artéria pulmonar, tá? Esse sangue que está vindo para a artéria pulmonar é pobre em oxigênio, por isso que nem sempre as artérias transportam um sangue aí rico em oxigênio, tá? Artéria pulmonar aqui esquerda, né? A imagem está espelhada para mim, então seria a artéria pulmonar esquerda, aqui à direita, né? Por quê? Porque o ser humano, lembrando, tem 2 pulmões, tá? Então ele vai para a artéria pulmonar esquerda, artéria pulmonar direita. E aí vai iniciar o quê? Vai iniciar lá a troca gasosa nos alvéolos pulmonares, tá? Lembra disso? Iniciou a troca gasosa, essa troca gasosa aconteceu, o sangue vai retornar para o coração, por meio de quem? Por meio das veias pulmonares, tá? Eu vou ter lá superior e inferior, as esquerdas e as direitas, tá? Porque eu tenho pulmão direito e pulmão esquerdo. Então ele vai retornar para o coração, vai entrar onde? No átrio esquerdo. Ó, perceba que está cheio de válvulas, né? Aqui, ó. Né? Retornou no átrio esquerdo, ó, mais uma válvula aqui que chama mitral, tá? Passou do átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, ele não retorna, por quê? Porque a válvula se fecha no sentido contrário, ela só permite a passagem de sangue nesse sentido aqui, ó. E vai chegar onde? Vai chegar na principal artéria do corpo, que é a artéria aorta, né? E depois ela apresenta aí subdivisões, né? Para que esse sangue vá para a grande circulação, rico em oxigênio, e mantenha, então, a pessoa viva, tá? O nosso coração, em média, ele vai ter os batimentos médios, ele gira em torno aí de 72 batimentos, tá? por minuto. Lógico, se você estiver correndo é uma outra situação, se você estiver dormindo é uma outra situação, e ele tem uma estrutura mais ou menos nessa região aqui, ó, que chama nosso sinoatral, né? Que ele é um feixe nervoso que controla ali os batimentos do coração como se fosse um marca-passo, tá? Dando estímulos nervosos ali, né, elétricos, para que o coração mantenha um padrão de movimentos, né? Mantenha esse padrão de movimentos ali, desses batimentos que se tem que ter, tá? Existem várias patogenias associadas ao nosso coração, a esse nosso sistema cardiovascular, que é extremamente importante, e digo para vocês que as doenças cardiovasculares estão entre as doenças que mais matam no Brasil e no mundo, tá? Então, por exemplo, o sangue, quando ele faz os movimentos ali por dentro dentro dos vasos sanguíneos, né, ele enfrenta uma certa resistência para fazer esses movimentos. E essa resistência que o sangue enfrenta ali, a gente classifica como pressão, tá? Pressão arterial. E a pressão, vocês já ouviram falar, a pressão média, isso são médias, né? Considerada normal, ela gira em torno de 120 por 80, o famoso lá 12 por 8, né?
Quando eu começo a chegar ali a valores de 14, 14,9, por ali, eu já começo a ser hipertenso. E essa pressão aqui, ela pode ser silenciosa, ela é muitas vezes silenciosa, então as pessoas não descobrem que tem esse problema e ao longo do tempo ela pode ser bastante prejudicial. Para o coração, que tem que fazer um esforço grande, tá, para bombear esse sangue, ele vai ter que fazer muito mais força. Para os rins, tá, ele pode afetar rins, a parte do sistema nervoso, causar aquilo que o pessoal antigamente chamava lá de acidente vascular cerebral, né? Hoje a gente fala acidente vascular encefálico, né, o AVE, que é tipo um derrame ali que dá enfim, no cérebro, lá na cabeça da pessoa, né? Então, tem vários fatores associados a isso, fator genético, né? Se o pai tem pressão, é hipertenso, tem pressão alta, a mãe, o avô, os avós, né, os tios, a própria questão da obesidade, o estresse facilita, favorece a situação, uma alimentação, por exemplo, com pouca qualidade, excesso de sal, né? Lembre que o sal aumenta a retenção de líquidos lá dentro do corpo, né? Então ele tem uma característica, se eu aumento a quantidade de líquido dentro do meu corpo, eu aumento o volume do plasma do sangue, isso naturalmente vai aumentar a pressão, tá? Então, existem vários fatores aí. Mas, só para relembrar, né, então, por que esse sistema, por que ele é extremamente importante e por que um problema no coração pode matar uma pessoa extremamente rápido? Porque ele garante que o sangue seja levado para todas as partes do corpo, tá? Mas o que significa isso? Ó, transporte de nutrientes e oxigênio, tá? Sem oxigênio, o ser humano morre extremamente rápido, tá? 1 minuto e meio, 2 minutos, tá? O oxigênio precisa chegar. Então, quando uma pessoa, por exemplo, infarta, se o infarto for fulminante, é por quê? Porque teve um bloqueio, tá, da passagem do sangue, que deveria passar numa artéria que fica no coração, algumas artérias que chamam as coronárias, né? E esse sangue, não, por algum motivo, não conseguiu chegar, porque se formou um coágulo de sangue, porque tinha uma placa de gordura ali, né? Enfim, ele não chegou, se o sangue não chegou, o oxigênio não chegou, as células não conseguiram produzir energia e o músculo morreu, tá? É simples assim. Então, é extremamente rápido, sem oxigênio eu morro. Por isso que esse sistema é de extrema importância, tá? Dito isso aí para vocês, o professor abre então para as perguntas, alguma pergunta, alguma dúvida, pode ficar à vontade. A atividade de vocês está bem tranquila, são 3 perguntas, numa delas vocês vão fazer um desenho do sistema, dos principais componentes ali do sistema cardiovascular, e qualquer dúvida que vocês possam vir a ter, mandem mensagem ali no WhatsApp que o professor auxilia vocês, tá?